Você já se perguntou como alguém que não enxerga pode perceber o perigo antes de todos os outros? E se eu te dissesse que, numa fazenda isolada entre montanhas silenciosas, um homem cego conseguiu antecipar um ataque criminoso que nem a polícia imaginava? Não porque ele tinha superpoderes, mas porque aprendeu a escutar a terra, a ler o vento, a sentir a verdade nos sons que ninguém mais ouvia. Dom Ezequiel perdeu a visão aos 50 anos, mas, ao contrário do que esperavam, que vendesse suas terras, fosse morar com parentes ou aceitasse o peso da limitação, ele fez o oposto. Aprendeu a caminhar guiado pelo cheiro da chuva e pelo toque da madeira no corrimão da varanda. Seus olhos estavam apagados, mas sua percepção era afiada como uma lâmina nova. Era início de outono. O sol mal tocava o cume das montanhas, mas Dom Ezequiel já estava de pé, com as mãos firmes sobre a cerca de madeira, sentindo a umidade da madrugada subir pelo solo. Seus olhos esbranquiçados fitavam o horizonte invisível, como se enxergassem o que mais ninguém conseguia. "Vai chover antes do meio-dia", murmurou. "Como sabe disso, papai?", perguntou Sofia, sua filha, que havia acabado de sair da cozinha com a chaleira fumegante. "Porque os pássaros mudaram o tom do canto. E a terra está pedindo água." Era sempre assim. Enquanto os outros precisavam de satélites, previsões de rádio ou boletins climáticos, Dom Ezequiel lia o mundo com os sentidos que lhe restaram, e fazia isso com a precisão de um velho sábio. Mas naquela semana, algo estava diferente. Os cães latiam para o vento como se ele carregasse uma ameaça. O silêncio noturno estava mais denso. E Relâmpago, o novo cavalo que chegara da fronteira, não dormia. Batia os cascos como se escutasse passos que ninguém mais escutava. O que ninguém sabia, nem mesmo Sofia ou o jovem Mateo, seu ajudante, era que a fazenda Los Olivos estava sendo observada, que olhos invisíveis já rondavam os currais, que mãos silenciosas haviam marcado os caminhos por onde fugiriam com o gado, e que o homem que eles achavam indefeso seria a peça-chave para reverter tudo. Nesta história, a noite não é inimiga, ela é aliada, e o herói é um homem que já se acostumou a viver nela. Dom Ezequiel tinha 65 anos e há mais de uma década vivia em plena escuridão. Um problema degenerativo, agravado por um acidente com um touro bravo no curral, roubou-lhe a visão aos 50. Naquela época, os médicos disseram que ele precisaria se aposentar da vida rural. "Você terá que vender tudo, Sr. Ezequiel. Uma fazenda exige olhos atentos", disseram. Mas ele ignorou os conselhos, e com razão. Nos anos seguintes, Dom Ezequiel desenvolveu uma maneira única de se orientar pela fazenda, escutando os galhos, contando os passos, sentindo a vibração do chão, percebendo o cheiro das árvores e até a direção do vento. Como se os próprios sentidos se reprogramassem para ajudá-lo a continuar sendo o guardião da terra. No México, mais de 2 milhões de pessoas vivem com algum tipo de deficiência visual, segundo dados de 2020 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia, INEGI. E apesar da alta prevalência, poucas histórias de pessoas cegas envolvem protagonismo em atividades rurais. Dom Ezequiel era uma exceção viva. Não só cuidava da fazenda, como liderava as decisões mais críticas do dia a dia. Quem o observava de longe não percebia sua deficiência. Ele caminhava firme, montava a cavalo com naturalidade e sabia exatamente onde cada coisa estava. Era como se os anos de vivência no campo tivessem ficado impressos em seu corpo. E quando falava, as pessoas escutavam com atenção. Seu tom era calmo, mas carregado de convicção. Naquela manhã específica, quando ele previu chuva, antes mesmo de o céu mudar, Sofia apenas sorriu. Já estava acostumada com as certezas do pai, mas o que ninguém imaginava é que, nos bastidores da rotina aparentemente comum, uma ameaça se aproximava. Era setembro, época de colheita e de venda do gado mais valioso. As feiras em Sonora atraíam compradores de vários estados, e os ladrões sabiam disso. Fazendas da região vinham sendo alvos de ataques silenciosos, com animais de raça desaparecendo durante a madrugada. O padrão era sempre o mesmo: marcas na cerca,
pegadas escondidas, nenhum sinal de violência, apenas perdas calculadas. Naquele mesmo mês, 3 propriedades haviam sido invadidas em locais distantes menos de 80 quilômetros de Los Olivos. Mas Dom Ezequiel, mesmo sem ver, já havia percebido o padrão. Os latidos dos cães mudaram, o comportamento dos cavalos se alterou, e acima de tudo, havia o instinto, o mesmo que lhe salvara tantas vezes no campo. Agora o alertava de que algo estava errado. Quando o Relâmpago chegou, um cavalo negro, treinado para situações de combate, foi como se o destino colocasse nas mãos de Dom Ezequiel a ferramenta exata para equilibrar a balança. Afinal, se ele não podia enxergar, então teria olhos emprestados. E Relâmpago seria mais que um companheiro, seria sua extensão sensorial. O velho cego, que muitos consideravam vulnerável, estava prestes a se tornar o obstáculo mais inesperado para os ladrões. E eles nem sabiam com quem estavam lidando. Desde tempos antigos, o cavalo é muito mais que um meio de transporte. Em várias civilizações, ele representou lealdade, poder, instinto e confiança. Mas para Dom Ezequiel, Relâmpago era algo ainda mais raro. Um companheiro sensorial. Um animal capaz de substituir aquilo que ele havia perdido, a visão. Relâmpago não era um cavalo qualquer. Treinado durante anos nas operações táticas de fronteira, aprendeu a reagir ao menor som, a detectar alterações no vento, a farejar presenças humanas mesmo à distância. Era usado por militares para se orientar em terrenos perigosos, evitando emboscadas e identificando perigos antes que os soldados os vissem. Quando o capitão Ramírez trouxe Relâmpago até a fazenda Los Olivos, ele sabia o que estava fazendo. A conexão entre os dois foi quase imediata. Dom Ezequiel não precisava enxergar para reconhecer um espírito semelhante. Ao estender a mão e tocar o pescoço firme do cavalo, sentiu o calor, a respiração controlada, o peso do instinto. Não houve comandos longos, apenas um sussurro. Mostre-me o caminho. E Relâmpago compreendeu. Estudos mostram que cavalos têm uma capacidade incomum de interpretar linguagem corporal humana. Eles podem detectar emoções como medo ou raiva com base na postura, nos batimentos cardíacos e até mesmo no cheiro. Mas no caso de Relâmpago, esse instinto havia sido refinado com anos de disciplina militar. Ele não apenas seguia ordens, antecipava riscos. Logo nas primeiras noites, Relâmpago demonstrou sua utilidade. Inquieto, batia os cascos quando pressentia presenças estranhas, guiava-se com precisão mesmo na escuridão total, indicava direções apenas com movimentos de cabeça e respiração. Era como se tivesse assumido o papel de sentinela silenciosa. Dom Ezequiel aprendeu a enxergar através do cavalo. A forma como o animal se movia, onde parava, como relinchava. Cada gesto se tornou uma linguagem. Um código secreto entre dois seres que à sua maneira compreendiam um mundo além dos olhos. Para os vizinhos era impressionante ver aquele homem cego montando com firmeza e precisão, como se tivesse olhos afiados escondidos em algum lugar. Mas o que realmente tornava essa parceria poderosa era a confiança. Relâmpago não hesitava, não duvidava, não esperava instruções detalhadas. Ele sentia o perigo, reagia e levava Dom Ezequiel junto. Era mais do que obediência, era sintonia. Enquanto os criminosos observavam a fazenda à distância, achando que enfrentariam apenas um velho e sua família, não imaginavam que um cavalo podia ser mais eficaz do que qualquer câmera ou alarme. Eles estavam prestes a descobrir que, na ausência da visão humana, havia algo ainda mais perigoso. Um homem que escutava com o corpo inteiro e um animal que via com a alma. Uma fazenda isolada pode parecer vulnerável, mas quando o campo inteiro se mobiliza como um só corpo, ele se transforma numa fortaleza invisível. E foi isso que começou a acontecer quando Dom Ezequiel decidiu não enfrentar a ameaça sozinho. A notícia de que algo estranho rondava Los Olivos se espalhou rápido. Dom Esteban, vizinho de décadas, foi o primeiro a aparecer. Havia perdido 6 cabeças de gado 3 noites antes, mas não tinha provas.
Depois vieram Dom Hernan e Dom Jacinto, seguidos por outros fazendeiros que também haviam percebido sinais de invasão, pegadas em horários improváveis, ruídos abafados à noite, cães desorientados. Esses homens não eram soldados. Eram criadores, lavradores, pais de família. Mas entendiam o valor da terra que cultivavam e sabiam que, se um vizinho caísse, os outros seriam os próximos. Juntos, começaram a montar um sistema de defesa simples, mas eficaz. Rádios de curto alcance para alertas, posições de vigia alternadas entre os celeiros, lanternas de sinalização em pontos estratégicos. O capitão Ramírez, com sua experiência militar, orientou os grupos, ensinou como detectar armadilhas, como reorganizar a disposição do gado para confundir observadores e como identificar padrões de aproximação silenciosa. Cada fazenda virou um elo na corrente. Se uma fosse atacada, todas responderiam. Mais do que técnica, havia algo mais poderoso: compromisso. Não era apenas sobre proteger animais ou plantações, era sobre proteger uns aos outros. As famílias começaram a se comunicar com mais frequência. Crianças foram mantidas em áreas seguras. As mulheres organizavam comida para os turnos de vigília. Era como se a ameaça tivesse reavivado um espírito de cooperação que andava adormecido. Dom Ezequiel, mesmo sem enxergar, percebeu essa mudança. Cada voz no rádio, cada passo firme no pasto à noite, confirmava. Ele não estava só. E no mundo onde a escuridão parecia ter vantagem, era exatamente isso que os ladrões não esperavam. Uma comunidade desperta, unida, preparada para defender o que é seu. As noites em Los Olivos começaram a carregar um peso diferente. Era como se o tempo estivesse suspenso e cada som ganhasse um novo significado. Os grilos, antes constantes, agora silenciavam sem aviso. Os cães andavam em círculos, inquietos, sem encontrar uma direção certa para latir. Algo estava prestes a acontecer e Dom Ezequiel sabia disso sem precisar de olhos. Na madrugada de uma quinta-feira sem lua, Relâmpago deu o primeiro sinal. Um relincho curto, seco, como um estalo da escuridão. Mateu correu até o estábulo e o encontrou com as orelhas em alerta, focado na direção cerca-oeste. Ao investigar, encontrou pegadas frescas, não de animais, mas de homens. 3 pares diferentes, e o corte no arame estava limpo, feito com precisão. No café da manhã seguinte, a notícia se espalhou entre os vizinhos pelo rádio. Era a confirmação. Estavam sendo observados, ainda. Aquilo fazia parte do padrão. Segundo Dom Jacinto, um antigo rastreador militar, quadrilhas especializadas costumam estudar suas vítimas por dias ou semanas antes de agir. Eles sabiam onde estavam os animais de maior valor, os horários de descanso, os pontos cegos. Era uma operação meticulosa. Com esse conhecimento, Dom Ezequiel e os demais fazendeiros tomaram uma decisão. Não esperariam o ataque. Iriam virar o jogo. Mudaram a rotina dos animais. Redesenharam o pasto. Esconderam o gado mais valioso em currais falsos. Usaram os próprios cavalos como isca. E nos pontos onde os ladrões espiavam, instalaram iscas visuais, bonecos com chapéus e lanternas acesas que simulavam vigias. Enquanto isso, Relâmpago patrulhava a propriedade ao lado de Dom Ezequiel. Não havia medo, apenas foco. Cada movimento do cavalo era uma mensagem silenciosa, uma leitura do ambiente. Quando algo parecia fora do lugar, ele parava. Quando sentia cheiro estranho, bufava. Era como se cada passo da terra dissesse algo. E Dom Ezequiel, com os ouvidos aguçados, compreendia tudo. A guerra silenciosa havia começado. E os invasores que achavam que estavam no controle, nem desconfiavam que já estavam sendo caçados. Era pouco depois das 2 da manhã, quando o silêncio foi quebrado de forma sutil. O farfalhar das folhas, o leve estalo de um galho, e depois, um assobio agudo, quase imperceptível. Dom Ezequiel estava sentado na varanda imóvel, como se fizesse parte da madeira do banco, mas ao ouvir o som, virou levemente a cabeça. Relâmpago no estábulo relinchou com força. O momento havia chegado.
Mateu, no alto do celeiro, usava binóculos de visão noturna. Viu duas figuras encapuzadas se aproximando por trás da cerca norte. Moviam-se como sombras, agachadas, sem fazer ruído. No lado leste, mais três. Tinham o padrão de movimentação de soldados, coordenados, disciplinados, rápidos. Carregavam cordas, alicates e o que pareciam ser armas curtas. Mas o que os criminosos não sabiam era que estavam cercando um terreno alterado. O curral onde esperavam encontrar cavalos valiosos estava vazio, com apenas animais comuns. Os mais caros haviam sido levados para uma área camuflada entre as colinas. Cada passo dos ladrões os levava mais fundo na armadilha. Relâmpago guiava Dom Ezequiel pela lateral do celeiro. O velho fazendeiro levava consigo um rifle antigo, que ele conhecia como se fosse parte do próprio corpo. A sela do cavalo parecia uma extensão de seus sentidos. Quando o relâmpago travou o passo e bufou para a esquerda, Ezequiel soube. Havia alguém ali. No instante seguinte, uma voz grave sussurrou: "Comecem com os cavalos. Façam rápido e sem barulho." Foi quando o plano se revelou. Luzes potentes acenderam em pontos estratégicos, ofuscando os invasores. Os vizinhos surgiram entre os arbustos com armas em punho. Ramírez, escondido perto do celeiro, deu o sinal pelo rádio. Agora, Relâmpago galopou com precisão em direção ao invasor que tentava fugir com uma égua. Com um movimento lateral treinado, o cavalo golpeou o homem com os quartos traseiros. No mesmo instante, Dom Ezequiel apontou o rifle na direção da voz de comando do grupo. "Um cego não precisa de olhos para saber onde estão os ratos", disse, firme. Os ladrões, pegos de surpresa, perceberam que tinham subestimado o inimigo. E que naquela noite, a escuridão não estava a favor deles. Com os ladrões rendidos, armas no chão e a emboscada revelada, o silêncio voltou a cair sobre a fazenda. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais de tensão, e sim de alívio. Como o suspiro profundo que vem depois da tempestade. Os trabalhadores amarraram os invasores com cordas grossas. Dom Esteban e os demais vizinhos chegaram com seus veículos, faróis acesos, iluminando o que restava da tentativa de roubo. Os rostos dos criminosos, antes cobertos por bandanas, agora mostravam frustração e surpresa. Eles nunca imaginaram encontrar resistência tão organizada, liderada por um homem cego, montado num cavalo de guerra. Ramírez se aproximou do líder da quadrilha, que já havia sido identificado como Miguel Salazar, ex-tenente do exército. "Você deveria saber que o campo não esquece seus inimigos", disse em voz baixa, "e que aqui não lutamos sozinhos." Sofia correu até o pai e o abraçou com força. Ele não disse nada, apenas sorriu, com o rosto voltado para o céu escuro. Relâmpago permaneceu ao lado, imóvel, como se soubesse que sua missão havia terminado. Na manhã seguinte, a polícia estadual chegou para recolher os prisioneiros e registrar os acontecimentos. O delegado, ao ver tudo resolvido, apenas comentou: "Parece que só viemos assinar a ata." "A justiça já estava sendo feita", respondeu Dom Ezequiel calmamente. Mais tarde, com o dia já claro, todos se reuniram no pátio da fazenda. Dom Hernán trouxe pão. As crianças correram livres e os adultos fizeram um brinde simples. "A coragem que não precisa de olhos", disse Dom Jacinto. "E a união que transforma o impossível em vitória", completou Ramírez. Dom Ezequiel levantou a mão buscando a atenção de todos. "Diziam que eu era um homem limitado, mas descobri que ninguém é completo sozinho." Tocou a têmpora, depois o peito. "A verdadeira visão mora aqui e aqui. E quando temos quem nos ajude a enxergar com o coração, nem a escuridão é capaz de nos deter." Relâmpago ao fundo, pastava tranquilo no campo que ajudou a defender. Não era mais só um cavalo. Era o símbolo de uma história que, por muito tempo, ainda seria contada pelas trilhas empoeiradas de Los Olivos.
Nos meses seguintes ao ataque frustrado, a história de Dom Ezequiel e Relâmpago percorreu as trilhas de terra, cruzou fronteiras e chegou até as rádios regionais. Não era apenas sobre um assalto impedido. Era sobre um homem que se recusou a ser apagado pela escuridão. E sobre uma comunidade que, ao invés de se render ao medo, escolheu resistir unida. A Fazenda Los Olivos passou a ser chamada com carinho e admiração de Refúgio do Valente. O nome surgiu espontaneamente entre os moradores das redondezas, repetido por caminhoneiros, feirantes e até autoridades locais. Mais que um local geográfico, tornou-se um símbolo. Um lembrete de que a força nem sempre está nos olhos que enxergam, mas nas atitudes que enxergam longe. Relâmpago, agora mais do que nunca, era visto com respeito quase sagrado. Crianças vinham de outras vilas só para vê-lo de perto. Muitos diziam que ele parecia entender cada palavra dita ao seu redor. Outros juravam que ele tinha alma de gente. Mas para Dom Ezequiel, ele era e sempre seria o parceiro que deu forma aos seus passos quando o mundo parecia invisível. A comunidade também mudou. Os vizinhos, antes acostumados com a rotina isolada de suas propriedades, passaram a se reunir com frequência. Organizaram patrulhas compartilhadas, plantios coletivos e até um pequeno sistema de rádio entre as fazendas. O que começou como uma resposta ao medo virou uma nova forma de viver. Juntos, atentos, solidários. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, Sofia perguntou ao pai: o que teria acontecido se Relâmpago não tivesse chegado? Dom Ezequiel pensou por um instante, depois respondeu com serenidade: talvez a noite tivesse vencido, mas toda a escuridão, minha filha, pode ser vencida por algo simples. Luz? Não. Vínculo. Porque quando dois seres se reconhecem, um homem que não vê e um animal que sente além do que se vê, nasce algo que nenhuma quadrilha pode derrotar. Uma confiança que não depende dos olhos, mas da alma. E foi assim que, num lugar esquecido entre as montanhas, nasceu uma lenda, a do fazendeiro que via com o coração e do cavalo que enxergava por ele.